Eu, como é sabido, fui juiz por 22 anos, juiz, e exerci a jurisdição criminal durante boa parte da minha carreira. E nós sabemos a grande importância da perícia criminal na segurança pública, para principalmente desvendar e elucidar fatos e crimes, buscando sempre uma imputação correta no que se refere ao verdadeiro culpado e também da exoneração do inocente. Quando eu ocupei o cargo de ministro da Justiça, eu percebi, junto com a minha equipe, já tinha essa noção, mas ali nós pudemos ver em concreto, como a profissão, a polícia científica, a perícia criminal, acaba sendo muitas vezes a mais negligenciada no que se refere à segurança pública, em distribuição de verbas, de recursos, e, no entanto, nós sabemos como cada centavo ali a mais gera uma gigantesca diferença no resultado da investigação criminal. Nós, claro que precisamos ter o policiamento preventivo, a polícia na rua, notadamente isso é feito principalmente pelas polícias militares. Nós sabemos também da polícia civil, da responsabilidade da investigação dos crimes, mas é o investimento na polícia científica que tem o maior potencial, até pelo desenvolvimento da tecnologia, para a elucidação de crimes, e é importante que isso seja feito, não só para evitar que alguém inocente seja responsabilizado, mas igualmente para encontrar os culpados. Quando eu fui ministro da Justiça, nós buscamos dar um impulsionamento às tecnologias, aos bancos de dados, que são muito úteis na investigação criminal e são manejados pelos peritos criminais. Fizemos menos do que gostaríamos, mas acredito que demos um impulso para essa prática. E eu pude constatar um conhecimento muito direto a potencialidade de se investir em tecnologia, em conhecimento científico para a elucidação dos crimes. Me refiro aqui especificamente ao Banco Nacional de Perfis Genéticos. O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado por uma lei de 2012 e o Banco Nacional de Perfis Genéticos significa basicamente a moderna impressão digital. Já conhecíamos a potencialidade dele, não só pelos registros históricos internacionais, mas foi amplamente utilizado na investigação da Polícia Federal sobre o assalto na Prosegur, no Paraguai, em que a coleta de vestígios biológicos no local do crime possibilitaram, com confrontação de bancos de dados, a identificação de vários dos criminosos, membros do crime organizado responsáveis por aquele crime. Aliás, baseado nessa história, a Netflix acabou recentemente lançando essa minissérie, o DNA do Crime, que, com todas as liberdades ali ficcionais, bem retrata a importância desses meios de investigações modernos. Mas, em particular, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, quando eu assumi o Ministério, estava abandonado, senador Isalci. Havia lei, mas não se coletava o perfil genético daqueles submetidos à lei, que é basicamente a população carcerária, aparentemente por uma falta de percepção da importância daquela prova e talvez por alguns outros motivos. E é um procedimento, na verdade, muito simples, que basta passar um cotonete na boca do preso. É um mecanismo que não tem nada de invasivo, não tem nada de agressivo, e a coleta do DNA é simplesmente para integrar um banco de dados, sem qualquer objetivo de fazer pesquisas
relativamente aí ao gene criminoso. Nós assumimos o Ministério e começamos a investir e a custear nos estados a coleta do perfil genético dos presos, basicamente cumprindo a lei. Concomitantemente, tentamos, na época, também ampliar o rol de pessoas sujeitas ao perfil genético. Mas, para minha agradável surpresa, naquele ano de 2019, o nosso investimento no Banco Nacional de Perfis Genéticos propiciou a solução de um crime atroz que estava frio, como se chama lá, o cold case, e é um caso que para mim revela extremamente a potencialidade aí da polícia científica, do trabalho da polícia científica. Em 2008, senador Exalci, foi praticado um assassinato em Curitiba de uma menina de 9 anos, Raquel Genofre. Saiu da escola, foi para a casa dela. No meio do caminho ela foi sequestrada. Depois o corpo dela foi encontrado dias depois numa maleta na rodoferroviária de Curitiba. E aquele crime imobilizou o Estado, a cidade ficou paralisada. A polícia fez todos os esforços para identificar aquele criminoso, não só pela gravidade do crime, mas pela repercussão. Mas, no entanto, as investigações não renderam seus frutos. Coletaram imagens na rodoferroviária, confrontaram o DNA de vestígios biológicos encontrados no corpo da menina com o de suspeitos. Eu fui informado até que mais de 200 pessoas tiveram esse DNA confrontado, mas acabou não sendo solucionado. E o que aconteceu 11 anos depois, nós estamos falando de 2008, 11 anos depois, em 2019, se coletou o perfil genético por conta dessa retomada da coleta dos perfis genéticos dos presos, de um preso em Sorocaba, alguém que já havia sido condenado por abuso de crianças. Se coletou esse perfil genético, se inseriu no banco de dados e deu a correspondência. Deu a correspondência com o DNA encontrado no corpo da menina 11 anos antes. E com isso, com essa prova, o indivíduo foi confrontado, uma prova praticamente irrefutável, e ele confessou e foi condenado a mais 30 anos de prisão. E uma família que ficou 11 anos esperando a solução de um crime, o assassinato de uma filha, com todo o peso que isso significa, finalmente encontrou alguma paz. Não, evidentemente, a satisfação, não uma reparação do que aconteceu, porque, infelizmente, isso é impossível, isso só pertence às possibilidades a Deus, mas, pelo menos, encontrou o assassino, a justiça humana e a família o direito à verdade e o direito de ver essa justiça realizada.